deixa eu falar uma coisa pra você. Temos agora o nosso convidado, que é o nosso querido Fiuza, escritor, jornalista. Ele escreveu várias coisas bacanas, tem a história do filme, mas ele tem um livro. Você sabe que na vida você não precisa ter muitos livros. Tem gente que tem muito livro. Eu tenho 2. Então você não precisa ter muito. Ele tem um livro que chama-se Manual do Covarde. Sim. Eu não me lembro quando ele lançou, eu acho que faz uns 3 anos. Ele tem esse livro. Esse livro é um livro muito atual. Quando você lançou, Fiuza, o Manual do Covarde? 2 anos. 2 anos? 2 anos atrás? Menos de 2 anos. Menos de 2 anos. Tem um livro, chama-se Manual do Covarde. Você deve ter aí à venda. Compre esse livro e dê uma lidinha nesse livro. É um livro que eu sempre vou lá, eu pego esse livro e eu releio ele. Eu releio o Manual do Covarde, que é um livro atual. Bom. E ele conta muito bem as coisas que acontecem, que às vezes a gente vai passando, vai ouvindo informação, vai acompanhando e tal. E esse livrinho é um livrinho para você ter e dar uma relida de vez em quando. Manual do Covarde, do Fiuza. Deve ter a venda aí no Submarino, aí nesses negócios de venda. E deve aí, ter. Ó, na tela. Esse aí, ó. Eu tenho esse livrinho. Manual do Covarde. Isso, eu tenho esse livrinho. Esse livrinho é show de Bauer. É show de... Você não leu, política. né? Não li esse livro. Esse livro Como lidar com os covardes. Não é lidar com os covardes. Ele é um manual, mas não é... Você tem que ler. Leia. Pega esse livro, lê esse livro, baixa lá. Deve ter de graça aí. Os caras não querem. Nossa, deve ter os PDF. O cara vende os livros oferir do os cara. lucros da produção literária dele. Pô. Não. Deve ter PDF. Tem os Leonardo aí pra você baixar. Dá uma lidinha nesse livro que é muito legal, cara. É muito legal. Fiuza é o melhor cronista político do país hoje. Bom, mas isso não interessa. Ô, Fiuza, eu recebi hoje, quando eu acordei, o negócio do Barroso. Vídeo. Eu pedi para editar, para deixar mais curtinho. Eu pedi para deixar 2 minutos. Se você me permitir, eu queria reproduzir aqui o que você falou ontem nos Pingos. Pode ser ou não? Viralizou. Claro, filho, vamos lá. Então, por favor, solta aí pra galera. Eu deixei com 2 minutos. Tinha 5 minutos, eu deixei uma edição menor. Pode rodar, por favor. O ministro Luiz Roberto Barroso é um palhaço e é um mentiroso. Você faz debates com youtuber infanto-juvenil para fingir que está combatendo a ditadura. Censura plataformas de alcance internacional como Twitter e Facebook. Isso é ditadura, Barroso. E ele afirma que o presidente da República evoca the dictatorship. Não é verdade isso que você está falando. Acobertado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a quem o Brasil muito deve pelas reformas do Plano Real. Fernando Henrique, quando saiu Sérgio Moro, Fernando Henrique disse que Bolsonaro deveria renunciar antes que fosse renunciado. Isso foi uma frase de Fernando Henrique Cardoso. Essa frase parece com democracy ou com dictatorship? Para mim parece dictatorship. Ditadura. Renuncia ou vai ser renunciado? Essa aí não cola, Barroso. Você ficar espalhando fake news para o mundo de que o Brasil luta contra uma ditadura é de uma profunda irresponsabilidade para um ministro do Tribunal Superior. Aponte as ações desse governo, Barroso, se você tem responsabilidade, contra o Congresso Nacional. Aponte agora as ações deste presidente, deste governo, que são antidemocráticas contra a Suprema Corte Brasileira, que tem ministros que afirmam que o presidente é genocida, que tem ministros com igual leviandade que afirmam que é um desgoverno. Quer que a gente cite quem são? Carmen Lúcia, Gilmar Mendes. É essa corte. Perseguem jornalistas. Onde está, Barroso, a ação ditatorial do presidente da República contra a Suprema Corte do Brasil? Você deveria demonstrar, Barroso. Se você quer ser levado a sério no Brasil e no mundo, você deveria demonstrar onde estão as ações ditatoriais do atual governo brasileiro. Senão você é apenas um leviano. É isso aí, bichão. Muito bem. Dito isso, podem fazer as perguntas. Eu achei que você foi muito... cirúrgico. Foi macho. Cirúrgico. Agora eu pergunto pra você, Objetivo. Fiuza. Agora eu pergunto pra você. Qual é a intenção do Barroso? O que ele quer com isso? O que o Barroso quer? Eu estava ouvindo o Adrilles falar aí, acho que o Adrilles já explicou no bloco anterior, né, que
é um proselitismo, né? É ocupar um espaço, sentar no colo de uma imprensa que está fazendo esse jogo artificial, né? De fingir, né? Uma coisa meio um mau sucessor do politicamente correto, né? Uma laranjada politicamente correta, fingindo que está combatendo o fascismo imaginário, né? Eu só acho, Emílio, por que é irritante isso? Por que nos tira, quase que nos tira do sério? Porque o país precisa se reconstruir, né? Depois de uma década e meia de assalto, né? De um assalto proverbial, né? E década e meia mesmo, porque a hegemonia petista foi muito longa. A gente fala do PT reiteradamente, não é porque a gente gosta de ser antipetista, né? Eu não tenho carteirinha nenhuma, aliás, de política, nem gosto de política, inclusive. Mas foi isso aí, o país foi tomado, né, por um grupo de cupins, né, que entrou pelas instituições adentro e destruiu isso aqui, destruiu todos os ganhos macroeconômicos, né, destruiu até moralmente, porque confundiu, né, aquela ideia do presidente que vinha da pobreza, e o Lula era muito representativo, ele jogou fora uma grande chance, que ele começou bem o governo dele, eu sempre digo isso, com uma boa equipe. Então, o país precisando se reconstruir de década e meia, né, desse assalto terrível, o país atravessando uma pandemia, cheio de incertezas, né? Aí no limite entre o dinheiro que precisa chegar às pessoas para o país não cair numa depressão, que aí são 5, 10 anos para recuperar. A gente está com essa interrogação nesse momento. A gente precisa ser muito preciso nesse momento, na aplicação de verbas, né? na reabertura da sociedade. E nesse momento você tem o ministro da Suprema Corte fingindo que o país vive uma ditadura, passando essa mensagem de uma maneira, um show de afetação, isso que é mais irritante, né? O que mostra a completa desconexão dele com as necessidades, com as urgências, com o sofrimento do povo. Ele está fazendo ali um jogral no webinar, né? Ele está fazendo ali realmente uma pantomima para tentar fingir que o país luta contra uma ditadura, isso pensando nele só, né? Pensando nos holofotes que virão, que a gente sabe quais são, para todo mundo que falar isso, né? Para todo mundo que inventar essa história. Então, eu digo assim, o país tem um governo eleito democraticamente e que governa o país democraticamente ou não. Quem há de negar? Né? Então, fora isso, é só alegoria. Mas, ô Fiuza, a gente tem a impressão, né, de que o Bolsonaro tomou o poder, foi eleito democraticamente, mas não tomou o poder, né? Parece que o establishment, que tem esse princípio progressista, que tem essa ocupação de espaços por progressistas como o Barroso, que quer enfiar... Eu costumo dizer que o progressismo tem um germe da ditadura dentro de si, que é antidemocrático. Ele acha que tem a luz, que tem a iluminação da ignorância do povo, e o povo tem que seguir. Isso é o princípio do antidemocrata, né? E o Barroso é um pouco assim. Ele quer enfiar pela goela de 90% da população que o aborto é legal, quer fazer um tribunal racial colocando cotas absurdas de negros nos coeficientes eleitorais. E cria-se, né, essa projeção de uma ditadura no governo, e aí você cria uma ditadura real do STF que persegue vozes, cerceia vozes dissonantes, prende pessoas sem o devido processo legal. A minha questão é muito simples, baseada nisso tudo. Como é que a gente impede isso? Como é que a gente impede esse tipo de ditadura subliminar, cultural, progressista, sobretudo dentro do STF, né? Quem que vigia o vigia? Como é que a gente pode impedir um cara de fazer, por exemplo, uma propaganda absurda de estar acontecendo uma ditadura no Brasil, no mundo inteiro? Como é que a gente consegue tolher esse tipo de sanha fascistoide progressista do Barroso e tantos outros? Pergunta longa. Para variar. Não, eu acho que é uma boa exposição. Acho que tem 2 pontos aí. Um é o autoritarismo do STF. O que você faz com o autoritarismo do STF? A instância revisora é o Senado, né? Então, o Senado tem que aparecer, só que o Senado também está fazendo, nesse momento, um jogo aí de proselitismo. O Senado aprovou o projeto de lei das fake news, que é um escândalo, que é o maior ataque à liberdade de expressão
desse século, a tentativa, né? Espero que não se consuma. E o Senado também fez aquela ação irresponsável, absurda, de, no meio do sacrifício de toda a sociedade, aprovar o aumento, a possibilidade, né, de reajuste do funcionalismo, só para fazer política contra o Bolsonaro. Os caras têm um fetiche no Bolsonaro, né? E aí, Adriles, eu acho que isso é uma questão mercadológica, entende? Eu não vejo o progressista. Eu tenho muitas reticências em relação a essa ideia do progressista, porque a palavra é simpática. Eu sugiro que você não use essa. Entendeu? É o falso progressista, é o reacionário que está pendurado lá numa alegoria, fingindo que é progressista. E o que o Barroso tem, assim, em termos de revisão, então é isso. Eu acho que está na mão do Senado, e o Senado está imóvel em relação a isso. A Câmara, eu acho que já está mudando um pouco, né, em relação... Não é o governo, não é questão de aderir ao Bolsonaro, né? Eu não sou aderido ao Bolsonaro, né? Nem fui aderido ao Fernando Henrique quando havia uma boa política macroeconômica. Você tem que olhar onde você acha que tem a boa agenda nacional e afirmá-la. É só isso. Tem ou não tem Paulo Guedes lá? Tem ou não tem uma equipe de excelência lá? Não é fácil isso, não. Saber arrumar a casa, saber fazer conta, ainda mais agora, nesse sufoco, né? Deixa esse barco afundar para ver como é que fica, né? Aí quem é que vai cuidar da casa? Eles não sabem. Esses que ficaram década e meia aí, não é nem o roubo que eu estou falando, né? Você tira o roubo, uma varinha de condão, o PT é honesto, bota ele para administrar. É uma tragédia. Tá bom, então é só isso. Mas você diz... Beleza. Você diz que não existe esse negócio de progressismo, que é uma coisa mercadológica. Mas que interesse mercadológico tanto o Barroso tem, quanto a Carmen Lúcia, quanto o Gilmar, de atacar sistematicamente e mentirosamente o governo, chamando de genocida, fascista, nazista? Que mercado é esse que eles querem atingir? Ué, não tem gente comprando isso no mundo inteiro? Comprando Greta, comprando... Mercado progressista. Enfim. Mas, Adriles, mas é falsamente progressista. Sim. Porque se isso fosse uma doutrina... Olha só, eu sou progressista porque eu sou altruísta, eu sou humanista, eu sou do bem, entendeu? Só que não, é uma burguesia egoísta. Todos eles, quem é que vive aí como um progressista, um socialista? Ninguém. Ninguém, são as pessoas mais avarentas do mundo. Só pensam em holofote, só pensam em dinheiro e querem afetar aí um suposto esquerdismo. Então, eu acho que não tem valor algum doutrinário, né? Assim, o Barroso, ele não me parece alguém que está lutando por uma causa, o que já seria equivocado, né? Esses juízes falam pelos cotovelos, nunca se viu uma coisa dessa, né? Eles vivem ali num programa de auditório, né? O juiz que tem que ter aquela austeridade, né? Tem que ter aquela discrição. Os juízes máximos da nação. O Gilmar Mendes, outro dia, estava aos prantos numa live com o Stedley. Sim. Entendeu? Eles desmoralizam, é isso que eu digo. Esses personagens, eles se desmoralizam. Ninguém acredita nisso que eles fazem. E aí, o Adriles, só para responder sobre a questão da revisão, eu acho que a revisão institucional está na mão do Senado e, de fato... o Senado não está entendendo direito o jogo. Agora, a população brasileira está num momento muito esclarecido, especialmente por conta dos meios digitais. E a impressão que eu tenho, é só uma opinião, que a cada arroubo, a cada exorbitância do STF, do Senado, a população fica mais atenta, mais participativa, não para brincar de direita e esquerda, não para brincar de progressista e reaça, mas para afirmar a agenda que vai defendê-la, como foi a agenda da reforma da Previdência, que o povo foi para a rua ou não foi, ou isso foi um sonho, né, de um ano atrás. O povo foi para a rua defender uma agenda com alto nível de esclarecimento que ele notava que era boa para ele.
Tudo politizou. É isso aí. Eu posso fazer um break? Vamos fazer um break. Depois, se temos quiser outro falar de caso. Covid, eu tenho as respostas. Temos. Mandetta. Eu Olha gostaria... a arrogância de eu tenho as respostas. Eu gostaria das respostas do Barroso. Isso Boa. não tem ideia. Eu gostaria Vai muito, ficar uma eu gostaria lacuna. muito das respostas do Barroso ao questionamento do Fiuza. Chama ele pra que cá. está muito claro. Interrogação. Inclusive, eu vou para o break passando mais uma vez O vídeo. o vídeo Boa. com as perguntas que a gente quer fazer Pertinentes, para o Barroso. cirúrgicas. Essa figura fantástica. Milongueiro. Isso é coisa de milongueiro. Olha. Você sabe o que é um Pseudo-progressista. milongueiro? É isso aí. Então, por favor, pode passar mais uma vez? Então passa, eu vou pro break e na sequência a gente volta, vamos falar do que vocês quiserem. Boa. Tá? Vou ficar quieto. O Sami vai dar as fez, respostas. Então, se quiser, as perguntas. O Barroso. Se deixar, a gente faz Pode pergunta. rodar, por favor. O ministro Luiz Roberto Barroso é um palhaço e é um mentiroso. Você faz debates com youtuber infanto juvenil para fingir que está combatendo a ditadura. Censura plataformas de alcance internacional como o Twitter e Facebook. Isso é ditadura, Barroso. E ele afirma que o presidente da República evoca the dictatorship. Não é verdade isso que você está falando. Acobertado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a quem o Brasil muito deve pelas reformas do Plano Real. Fernando Henrique, quando saiu Sérgio Moro, Fernando Henrique disse que Bolsonaro deveria renunciar antes que fosse renunciado. Isso foi uma frase de Fernando Henrique Cardoso. Essa frase parece com democracy ou com dictatorship? Para mim, parece dictatorship. Ditadura. Renuncia ou vai ser renunciado? Essa aí não cola, Barroso. Você ficar espalhando fake news para o mundo de que o Brasil luta contra uma ditadura é de uma profunda irresponsabilidade para um ministro do Tribunal Superior. Aponte as ações desse governo, Barroso, se você tem responsabilidade, contra o Congresso Nacional. Aponte agora as ações deste presidente, deste governo, que são antidemocráticas contra a Suprema Corte Brasileira, que tem ministros que afirmam que o presidente é genocida, que tem ministros e com igual leviandade que afirmam que é um desgoverno. Quer que a gente cite quem são? Carmen Lúcia, Gilmar Mendes. É essa corte. Perseguem jornalistas. Onde está, Barroso, a ação ditatorial do presidente da República contra a Suprema Corte do Brasil? Você deveria demonstrar, Barroso. Se você quer ser levado a sério no Brasil e no mundo, você deveria demonstrar onde estão as ações ditatoriais do atual governo brasileiro. Senão você é apenas um leviano. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje, presença ilustre nesse programa. Estamos aqui com o Guilherme Fiuza, nosso companheiro aqui dos Pingos, 6 da tarde, ele está lá. E eu tô com o meu livro. Ó, eu não sei de quem é esse aqui. É Da Jovem Pan, Empresta, emissora. empresta aí. Esse Na aqui, biblioteca, ó, esse é um livrinho que eu tenho. Nada é mais atual que o Manual do Covarde. Você tem que ler esse Covarde. livro. Boa. Esse livro é show de bola. Bom Eu tenho lá. demais. Toda vez eu dou uma lidinha. Boa. Do Fiuza, tá à venda aí. É muito Fi. bom. Vamos puxar aqui pro Vamos Sami, eu só puxar quero puxar o para que o vocês Sami. quiserem. Eu vou puxar para você. Eu Sami, acho, vou eu preparar acho a que cama aqui. o Barroso... Não vai ter a resposta. Agora, meu, parabéns pro Fiuza, bem corajoso. Não Eu só poupou- queria que ele me respondesse isso, Barroso. Ó, ele não vai responder. Chama ele não aqui, vai, ué. Porque Barroso eu não sei, vem. mas não vai, acha porque que ele não vem? ele se faz O ali, Barroso ele, arregou. se fez ali, assim, Sim. essa conversinha Também dele. não morre, né? Clube do Charuto. Que é isso, cara? A gente mora no mesmo país, Barroso. É. A gente vive no mesmo país. A gente tá aqui, a gente sabe o que é o Brasil. A gente sabe Ninguém é sabe mais as tretas do trouxa. Bolsonaro, a gente sabe tudo. Agora o cara falar isso pra dar uma Exterior. puta queimada. Dictatorship. Lá fora, Pra queimar, no exterior. pra queimar o filme, vai dormir. O Barroso. Ele é o guardião da moral. O Barroso. Ele é que é o guardião da moral do STF. Quer roubar É. Todo mundo quer roubar o protagonismo. Tudo bem, Tomar Fiuza, é o banho. O Zuckerman. Tem salvador da pátria. outro cara que você também não poupou palavras foi o Mandetta. E o pico do Mandetta? Ele também usou lá o cargo para palanque. É isso que você falou. O que você achou, o que você falou do Mandetta e qual é a intenção dele agora? Porque a gente tá vendo agora... lançando livro. Tá lançando livro, vem como candidato? Candidato? Mandetta é um aventureiro, né? Era um aventureiro. A gente foi descobrindo isso aos poucos, né? Porque a pandemia deixou todo mundo muito perplexo.
muito amedrontado, né? E tinha esse personagem lá no Ministério da Saúde que aprendeu rapidinho esse jogo aí de fingir que o trancamento de todo mundo era a salvação das vidas, inventaram uma falsa ética, né, em relação a isso. E ele aproveitou especialmente que o presidente da República era um crítico desse trancamento total, né? O presidente da República falava-se do isolamento vertical, nem sei se essa expressão continua sendo usada, mas, enfim, que a sociedade deveria continuar funcionando com proteção aos vulneráveis. E o Mandetta, de uma maneira insidiosa, né, de uma maneira oportunista, usou isso e virou o primeiro-ministro de oposição da história do Brasil, porque ele ficou no cargo, no seu fica em casa, né, no seu lockdown místico, né, cada vez mais está aí demonstrado que não era um seguro de vida, né, contra o vírus, contra a progressão da epidemia. E o Mandetta ficou fazendo isso lá, aproveitando aquilo que muitos outros aproveitaram, né, de ficar o dia inteiro na televisão, apavorando, porque, na verdade, o nível de informações que o público precisa numa hora dessas tem que ser o que for essencial, né? Não é ficar acompanhando uma novela, mas como as pessoas estão muito preocupadas e têm muitas dúvidas, elas tendem a ficar ligadas o tempo todo em alguém que supostamente está ali para ajudá-las, para esclarecê-las. E o Mandetta, hoje a gente vê, está lançando o livro, é candidato, não sei o quê, ele não estava ali para esclarecer nem para ajudar, ele estava ali num comício permanente, inclusive fez aí e depois continuou fazendo um jogo político com um negócio de remédio, de cloroquina, né? Quer dizer, eu nem vou entrar nesse assunto aqui, mas todo mundo sabe que a questão da terapêutica divide a comunidade médica, né? Tem gente que acha que é válido, não é conclusivo, todo mundo já está cansado de saber disso, mas é uma questão que divide pessoas sérias, com estudos, pode ser que ali adiante isso seja consagrado. E ele tratou como curandeirismo para ficar fazendo oposição ao Bolsonaro pensando em ser presidente. Eu acho isso uma completa hipocrisia. Boa. Sami Danda. Sami, agora o Sami vem com os dados, amiga. Não, é porque vai dar as respostas. Post do Fiuza, que acho que a Emília também viu, e até eu fui investigar, porque foi um post, Fiuza, não sei se você lembra, que você fala assim, olha, pneumonia desceu ou não. Aí eu peguei até, inclusive, acho que um cara que te escreveu no Twitter, chama Fernando, não conheço pessoalmente, mas eu fui pegar os dados. O que acontece? Primeiro, é muito complicado do ponto de vista estatístico a gente comparar só um ano, tá? Mas vamos comparar só um ano. Então, existe críticas assim, cara, um ano pode ter acontecido muita coisa diferente, pode ter temperatura em determinados meses, mas vamos seguir assim. Uma coisa que a gente sabe, eu até mostrei algumas vezes no Pânico, que demora muito a data de óbito. Então a gente não pode fazer as contas para esse mês nem para o mês passado. Tem que ignorar uns 40, 50 dias. E aí eu peguei os dados de março, abril e maio e junho, de 4 meses, dos dados que você pegou lá do pneumonia. Pneumonia, dos cartórios. E aí, você tem razão, pneumonia caiu 13 mil mortes a menos esse ano que pneumonia. Septicemia caiu 6.500. Infarto, 3.300. Porém, teve outras que aumentaram. Então, demais óbitos, causas que eles não falam, 5 mil. Indeterminada, mais 1.000. Crise aguda respiratória, quase 9 mil. E Covid, eles, até a data de junho, a gente tinha quase 65 mil. E Covid por essas contas, dá 64 mil a mais. Então parece fazer sentido. Pode ter erro? Pode ter erro. Mas não me parece, olhando os dados, que eles estão jogando Covid como não Covid. Isso acontece no Brasil e em vários lugares do mundo. A gente só vai saber depois, mas não tem essa diferença tão grande. Então essa é uma das coisas que eu acho que você perguntava. E aí, se você quiser perguntar outras coisas, eu não sei de política, eu não consigo falar de política, porque eu não sei, eu sou uma anta em política. Mas em ciência de dados eu sei, eu tenho muitos dados, tenho trabalhado com isso faz tempo, e várias coisas eu concordo contigo, não são conclusivas, assim. A gente não, mesmo qual a melhor forma de isolamento, mas essa questão dos dados, pelo menos para mim,
é um pouco mais claro. Eu não sei se você chegou a ver essas somas, mas eu queria mostrar para você e também, claro, pode perguntar ou opinar o que você acha. Não, vou te dizer com tranquilidade qual é a minha dúvida. Eu não sou especialista, desgraçadamente estou tendo que falar desse assunto porque as autoridades se omitem, inclusive da área médica. E a primeira pergunta, Sami, que eu fiz nessa história foi o seguinte: por quê? E eu pergunto para você também, se você tiver a resposta. Por que a estatística não separa, não discrimina os casos que a pessoa morreu de Covid e os casos que a pessoa morreu com Covid? Não é só isso que eles não separam, né? Porque aí tem uma questão, o que é causa, o que foi atenuado ou que foi majorado pelo Covid. Mas você tem uma ideia, o Dória esteve aqui na semana passada, foi na terça Dória passada. tá bravo com você. Eu pedi dados, ele falou que tem, eu falei que não tem os dados, que não vai dar, e tomou cloroquina, que eu sei. Aí eu ozônio na raba. Não, mas só para acabar isso. Aí eu entrei, a assessora dele entrou em contato, pediu os dados, ela me mandou dados que não tem nada, nenhuma relação com o que eu pedi, e aí eu estou esperando. Mas tem uma coisa mais importante, a gente está falando de taxa de ocupação. A quarentena, pelo menos o mote não vamos superlotar os hospitais, tá certo? Beleza. Aí eu perguntei alguma coisa simples, qual que é a taxa antes do Covid? Isso. O Brasil normalmente tem qual taxa? Não temos a resposta. Mas é verdade, eles não abrem os dados da maneira que deveriam. A gente tem no Brasil um dos piores dados do mundo. E aí eu culpo todos, desde o prefeito da cidade, que fez um monte de loucura, os governadores e, claro, o ministro da Saúde em sua competência também. Então, é verdade isso que você está falando. Mas essa eu tenho a resposta que não existe essa quebra, deveria ter, concordo plenamente contigo. Peraí, Sami, vamos, esse assunto é muito delicado, eu estou afirmando dúvidas aqui que eu vou sustentar, né? Então é o seguinte, existem matérias, existem agências de checagem mentindo, dizendo que essas dúvidas não são legítimas e são desinformação. Eu quero dizer o seguinte para você, um organismo já em estado de falência por câncer, né? Ou por uma doença degenerativa, né? Ou por pneumonia, que contrai a Covid, e ele já está em estado de falência, quem lavra o óbito tem sim a possibilidade de afirmar que ele não morreu de Covid. Ele tem sim a possibilidade de afirmar. E uma das desinformações que estão circulando por aí é que o médico não tem como afirmar, né? Porque o que acontece? Boa parte desses óbitos estão indo para a Covid, supostamente, porque quando há a internação e há a presença da Covid, essa já é... E nós vimos, né, Sami? Diversos casos, nós vimos até acidente de moto em que a pessoa morreu, nós demos isso nos pingos, e no atestado estava Covid. Isso não é uma ficção, isso aconteceu. Nós vimos famílias protestando contra isso. Então, existe um desvio, sim, né? Nós tivemos uma entrevista do diretor do Hospital Espanhol na Bahia, falando isso textualmente, que era dado para a Covid, sim. Agora, Sami, eu não quero trazer nenhuma teoria conspiratória aqui. Eu estou trazendo um fato absolutamente objetivo, que é o seguinte. As autoridades médicas e governamentais têm a obrigação de fazer essa distinção. Por quê? Porque essa premissa está correta. Em diversos casos, o organismo já estava em falência. E a presença do Covid não fez nenhuma diferença. Perfeito. E isso, supostamente, pode estar na estatística da Covid. Por que pode estar na estatística da Covid? Porque do dia 16 de março ao dia 10 de agosto, tudo bem, tem essa questão da defasagem que você citou, vamos dar aí um desconto para consolidação à frente. Mas o levantamento que eu fiz foi o seguinte, em AVC, septicemia, insuficiência respiratória, pneumonia e infarto, você teve mais de 70 mil mortes a menos de 2019 para 2020, nesse período que eu citei. E a minha pergunta é a seguinte,
e pergunto a médicos que só falam em off, né? É normal uma oscilação desse tipo? Ou tá bom, vamos supor que tem que fazer uma correção brutal. Aí eu não sou estatístico, eu estou me aventurando, porque eu sou um cidadão mal informado pelas autoridades, então eu estou me aventurando. E eu quero fazer essa pergunta. Essas mais de 70 mil, isso foi quando completou 100 mil de Covid. Essas mais de 70 sumiram, companheiro, da estatística, e ninguém consegue me responder onde estão. Vai haver qual seria a razão dessa distorção? Deixa eu só esclarecer uma coisa, assim. Eu acho que você tem toda a razão em cobrar transparência. Eu cobro muito de todos os órgãos públicos. Mas isso é que todo mundo está perguntando. Pergunta. Mas qual a razão dessa distorção e omissão de informações? Mas tem algumas coisas. Assim. Qual? Primeiro, até junho, se a gente olhar esses itens que você falou, eu fiz a conta aqui rápido, dá 23 mil a mais. Por outro lado, se você somar causas cardiovasculares com gripe aguda, né, insuficiência aguda e outros óbitos, dá mais ou menos o mesmo valor a mais. Então, esse dá menos, outro dá mais. Mas concordo, a gente não tem que ser... Então, o ano de 2020 é um ano mágico? É um ano um ano exótico nas estatísticas? Exatamente. O que aconteceu? Tami, o que aconteceu no ano de 2020? Então, que as estatísticas ficaram todas diferentes. Sim, e a gente não tem que ficar, tentando fazer especulações. Mas eu volto a perguntar. Tem que fazer isso. Mas deixa eu falar uma coisa sobre a razão dessa distorção. Sobre os estudos. Deixa eu só falar uma coisa. Tem uma forma, né, que se faz em ciência em geral, a gente faz muita economia, que você precisa ter um grupo de controle. Então, para responder isso, o que você precisaria ter? Pessoas com câncer em determinado grau avançado, que estão com Covid, e pessoas que estão sem. Mas eu não vou ter esse grupo. Eu tenho que olhar para a estatística hoje. Sabe por que eu tenho que olhar para a estatística hoje? Porque é hoje que está se passando uma informação imperfeita, incompleta, sobre o tamanho do perigo. Exato, o tamanho do perigo que está em jogo, porque se não separam quem morreu... Você concorda que o vírus tem facílima disseminação? Você concorda que o vírus pega rápido nas pessoas todas? Sim. Você concorda que diversos organismos em falência pegaram esse vírus? E você concorda que eles podem ter ido para a estatística? Então você concorda que uma estatística absolutamente deformada no ano de 2020 vem nos dizer alguma coisa? Ou a gente vai ter que ficar achando... Porque o que nós vimos, Sami, em relação ao contágio, em relação à vida, é o seguinte: se fosse necessário esse lockdown que está se propondo, que chegou a se propor durante tanto tempo, como se tivesse uma nuvem radioativa do lado de fora, a Suécia, para citar o companheiro Adrilho Jorge, ela seria uma mortandade, a Suécia seria um extermínio populacional. Exatamente. Tá certo? Então, essa estatística, Sami, cheia de defeitos, que nós estamos aqui, você é o especialista e eu o leigo, nós estamos aqui desesperadamente tentando encontrar um fio e não estamos conseguindo. Essa estatística absolutamente monstruosa, ela está servindo para você dizer que sim, que as pessoas não podem ir à aula, que as crianças não podem ir à aula. Eu não estou justificando isso. É que assim, eu só acho que a gente só vai saber. Eu, quando fiz um modelo, e a gente citou... Terror na população. Mas qual que é a razão de causar terror na população? Dados ruins. Tem que encerrar. Mas muito legal, acho que a gente tem que perguntar, e eu acho que os agentes públicos nos devem satisfação. Mas uma pandemia de magnitude vai demorar para saber. Calma, que eu tenho que encerrar. Qual a razão de disseminar desespero e desinformação? Terror, tacar o terror. Mas por quê? Pergunta pro Maquiavel. Nicolau Maquiavel já explicava isso lá em Deixa eu falar o livro aqui, ó. Esse aqui é o livrinho, ó. Compra esse livro, cara. Compra esse livro, é o Manual do Covarde. É muito legal, do Fiuza. É sempre bom para você reler. Quero agradecer ao Fiuza. Eu me preocupo muito mais agora com o Covid, que vai passar esse negócio aí. Já tá todo mundo, já tá passando. Mas tem que se cuidar, tal. Vamos ficar fazendo o negócio que a gente tem que fazer aqui. Mas eu me preocupo muito mais com esse Barroso aí, viu, cara? News. Com esses caras aí, porque é o seguinte, viu, Fiuza? Os Bolsonaro, os PT, os Maluf, esses caras passam. Esses caras vão passar. Esses caras passam. A gente sabe votar, a gente vai lá, muda. Foi lá os PT, porra, deram engabelado, nós fomos lá, mudou o negócio. Legal. Os caras escolheram o Bolsonaro. Esses caras mudam. Agora, esses caras,
Esses caras põem a capa, eles ficam lá até morrer, cara. Até os 75 anos. Então, a gente precisa saber direito, precisa fazer essa pergunta pro cara responder pra gente, pra não engabelar a gente. O político pode engabelar a gente. A gente pode cair no conto que a cada 4 anos, né? a cada 4 anos a gente muda. Mas esses caras, bicho, eles botam aquela capa e eles assinam. E eles têm o poder de assinar. De te e tem condenar. muito poder. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí, cara. E ele tem que responder isso aí que você fez. E eu queria agradecer você de participar do Pânico. E obrigado, Fiuza. Obrigado aí. Eu sei que você tem um monte de coisa pra fazer. E tá meio sem tempo e tal. Obrigado, cara. Não, eu quero te agradecer demais o convite, sou fã do teu programa, você sabe disso. A tua generosidade também, não sabia que você tinha lido o Manual do Covarde, obrigado demais pela referência. E dizer, Emílio, que essa questão do STF é muito grave, mas a população está muito esclarecida, a população está vendo. Isso está fortalecendo politicamente aí um despertar das pessoas, estão interessadas na hora da verdade. Elas vão para a rua, ou a nova rua, que é o meio digital, e não está fácil de enganar as pessoas, não. Vamos esclarecendo. Muito obrigado. Legal. Obrigado pela sua participação. Eu tenho que fazer um break, né, Delari? Guilherme Fiuza, hoje às 6 da tarde, está aqui no... Posso tocar de novo? Então, por favor, mais uma vez, as perguntas que a gente vai fazer. Sem respostas, hein? Pode rodar. Daqui a pouquinho a gente volta.